Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Dancing Days. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Dancing Days é uma novela do Gilberto Braga, exibida em 1978 e já reprisada, lançada em DVD e disponível no catálogo da Globoplay. É uma das mais importantes obras da nossa teledramaturgia. Não tanto pela trama, mas principalmente pelo fenômeno cultural que ela se tornou. A embalagem da novela era o surgimento no Brasil das discotecas, também presentes na Europa e nos Estados Unidos, o que fez com que surgissem muitas discotecas pelo país afora. E existe claramente um contexto político e social para a relevância dessas boates cheias de gente dançando freneticamente, embalada por bebidas e drogas. Era o escapismo ideal naqueles anos em que a ditadura ainda era muito atuante na determinação de valores e comportamentos conservadores, sem falar na mordaça que esse sistema impunha a quem discordava dele. Podemos dizer que as discotecas foram um símbolo da alienação e, de certa forma, da desesperança dos jovens daquele período, mas tudo isso disfarçado de alegria e euforia. A abertura da novela, que era uma explosão de cores fortes, pessoas com expressões quase deformadas de tanta euforia, e cortes muito rápidos e atordoantes, incomuns naquela época, representa muito bem o espírito de escapismo e euforia química. Além dessa embalagem, que por si só já era repleta de simbolismos, a novela trazia uma nova identidade autoral para o Horário das 8, na qual Gilberto Braga, de certa forma, fundia a emoção pura da Janete Claire com a razão pura do Lauro César Muniz. Era um melodrama, sem dúvida, mas com personagens e diálogos muito bem elaborados, coerentes e psicologicamente densos. Era como se o Gilberto Braga tivesse pegado o que havia de melhor do estilo de cada um dos outros dois autores do Horário. Como a intenção do autor era fazer um painel da classe média urbana, ele escolheu como ambientação o bairro de Copacabana, que foi muito glamourizado nas décadas de 40 e 50 e, nas décadas seguintes, atraiu milhares de aspirantes ao status de classe média, o que fez da região uma espécie de Frankenstein urbanístico, onde convivem os vários níveis de sonhos vendidos à classe média, como bem apontou na época o crítico Arthur da Távola. Vimos então a alta classe média, que desejava manter o status antigo, a classe média intermediária, que desejava ascensão social, e a baixa classe média, já conformada e desesperançada. Dancing Days foi, assim, um painel do comportamento, da psicologia, da ideologia e dos valores da classe média urbana carioca, que, de certo modo, representava o público médio dos espectadores de novela. E o mais marcante foi o olhar compassivo do autor diante de personagens um tanto medíocres e com ambições um tanto mesquinhas. O Gilberto Braga olhava para esses personagens sem julgá-los, como certamente faria o Lauro César Muniz, mas também sem romantizá-los, como faria Janete Claire. Um olhar original na época, já que a classe média era vista pelos intelectuais como um bando de burgueses estúpidos que não merecia consideração e muito menos a análise de suas dores, impasses e problemas. Só que o Gilberto Braga, mesmo fazendo uma crítica contundente e profunda, não deixava de lado a ternura. Os personagens não ditavam os valores reinantes, mas antes eram reféns deles. Apequenavam-se por causa deles e sofriam com isso, o que era mais um motivo para o escapismo representado pela discoteca. A trama central foi inspirada em 3 filmes. Se tivesse que refazer tudo, sobre uma presidiária que sai da cadeia e vai em busca de seu filho de 14 anos, Momento de Decisão, no qual 2 grandes amigas disputam o afeto de uma menina, sendo que uma delas é sua mãe e a outra sua mentora, e o inescapável Os Embalos de Sábado à Noite, que serviu de base para a embalagem da novela. Mas quem não viu esse filme não se iluda. Esse é um filme triste sobre o vazio daquela geração. A protagonista é a Júlia Matos, papel de Sônia Braga. Quando jovem, ela e uma turma de amigos assaltaram um armarinho que estava fechado para pegar lança-perfume contrabandeado. Só que aí, quando passou a rádio patrulha, a Júlia tentou fugir e acabou atropelando e matando um vigia.
Quando a novela começa, a Júlia está saindo da cadeia, depois de 11 anos presa, e a intenção dela é reencontrar a filha Marisa, papel de Glória Pires. A Marisa foi criada pela irmã mais velha da Júlia, a Yolanda, papel de Joana Fon. A Yolanda é a personagem símbolo desse desejo de ascensão social da classe média, que para as mulheres na época só era possível através do casamento. Assim, ela se casou com o empresário Horácio Pratini, papel de José Lilgoy, e criou a sobrinha Marisa com todo luxo e conforto, escondendo da menina que ela é filha de uma presidiária. A Yolanda passa então a fazer de tudo para impedir a Júlia de se aproximar da Marisa. Em parte porque não quer traumatizar a menina, em parte porque isso pode atrapalhar os seus planos de que a menina faça um bom casamento. Afinal, que boa família iria aceitar a filha de uma ex-presidiária? A Júlia, muito complexada e penando para reencontrar o seu espaço numa sociedade que não emprega nem acolhe ex-presidiários, ela se aproxima da Marisa fingindo ser apenas uma amiga. Enquanto isso, a Yolanda empurra Marisa para um casamento com Paulo Roberto Souza Prado Cardoso, o Beto, papel de Lauro Corona. O Beto é um rapaz de boa família, vocês podem ver pela quantidade de sobrenomes, e ele é tão imaturo quanto a Marisa. Ele não sabe o que fazer da vida, só quer voar de asa delta, e os dois acabam indo na onda por achar que casar deve ser o maior barato. Ela com 16 anos e ele com 19. A Yolanda quer, com esse casamento, assegurar o futuro da Marisa financeira e socialmente, antes que venha à tona o fato de a menina ser filha de uma ex-presidiária. Outro motivo é o desejo da Yolanda de se separar do Horácio, o que ela não podia fazer antes da Marisa se casar. Afinal, que boa família iria aceitar a filha de uma desquitada? Em suma, o raciocínio da Yolanda é: consegui um bom casamento para Marisa, agora a menina está garantida e eu estou livre para me separar desse marido chato e ir atrás do homem que eu amo, o Hélio, papel de Reginaldo Faria, que era o dono da discoteca Dancing Days e, portanto, também era um homem de posses. Só que a Júlia não aceita ver a filha tão jovem fazendo um casamento de conveniências e decide impedir a Marisa de fazer essa bobagem. Ela invade o quarto da menina, que já está vestida de noiva, pronta para ir à igreja, e numa cena muito dramática, ela revela a Marisa que é a sua mãe. A Marisa, chocada, a rejeita fortemente. A Júlia acaba fazendo um grande escândalo na festa de casamento da menina e isso faz com que ela seja presa novamente. E ela passa mais 6 meses na cadeia. Quando a Júlia sai da cadeia, ela está muito ressentida com a rejeição da Yolanda e da Marisa e decide se vingar. Como? Ela se une a um homem mais velho totalmente apaixonado por ela, o Birajara, papel de Ari Fontoura. O Birajara é um homem muito rico, muito tímido e que se deixa dominar totalmente pela Júlia, fazendo todas as suas vontades, pagando para ela viagens à Europa, cursos de línguas, um ótimo apartamento, as melhores roupas. O Gilberto Braga explicou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ficava subentendido que a Júlia havia se tornado uma puta de bom nível, mas isso tinha que ser bem camuflado por causa da censura. A entrada triunfal da Júlia na alta sociedade carioca se dá numa cena icônica, quando ela surge na discoteca e dá um show na pista de dança, atraindo todos os olhares e atenções. A Júlia se torna um hype na sociedade. Ela passa a receber no seu apartamento muitos artistas, gente bonita, descolada, interessante, com papo cabeça, e o Birajara ali arcando passivamente com tudo. Mas qual é a vingança da Júlia contra a Yolanda e a Marisa afinal? Apenas esfregar na cara delas que agora está por cima, que agora está no meio dos bacanas. Uma vingança meio quinta série cá pra nós, mas que de certo modo funciona, porque agora quem está na pior são as duas. A Yolanda se separou do Horácio, só que ela saiu do casamento sem quase nada. Para piorar, o Hélio, com quem ela tinha esperança de se casar, não queria saber dela. E para completar, a Yolanda deixa de ser convidada para eventos da sociedade.
porque afinal não pegava bem uma mulher aparecer sozinha nesses eventos. Sem falar que as mulheres casadas consideravam essas mulheres sozinhas rivais em potencial. Em suma, a Yolanda se torna uma pária da sociedade cujos valores ela sempre havia defendido. Só que a Júlia, que sempre criticou a Yolanda, se valeu dos mesmos métodos que a irmã para ascender socialmente, ou seja, se unindo a um homem rico. Acho que vocês estão percebendo, ao longo dessa minha narração, o quanto os propalados bons costumes que a classe média se força a seguir à risca determinam as ações e os desejos dos personagens. Sobre a Marisa, ela e o Beto acabam se separando, porque enquanto ele amadurece e decide trabalhar, a Marisa fica ali estacionada, exigindo apenas a atenção dele. A princípio, a Marisa não quer a separação, não por gostar do Beto, mas porque os dois tiveram filho e não ia pegar bem, sabe como é que é. Vemos aqui a Marisa reproduzindo os valores da Yolanda. Mas a separação acontece, autorizada pela censura pelo fato de não ter havido adultério, e a Marisa cai numa profunda depressão. Em uma cena muito interessante, vemos a sala da Marisa repleta de jovens completamente catatônicos, claramente drogados, mas a cena não explica em nenhum momento o porquê do estado daqueles jovens. Aliás, falando em drogas, outra cena muito marcante foi a Yolanda saindo do banheiro da discoteca limpando o nariz. Afinal, era impossível falar em anos 70, juventude, alienação, discoteca, sem fazer menção às drogas, que eram presentíssimas nesse cenário. No final, a Júlia cai em si, para de usar o coitado do Ubirajara, pede perdão a ele e vai procurar um trabalho. Quem também vai procurar trabalho e acaba na editoria de moda de uma revista, vejam só, é a Yolanda. Um desfecho talvez moral e otimista demais, já que as Yolandas da época jamais se sujeitariam a trabalhar. A Marisa, enfim, amadurece e faz as pazes com a mãe, e quem também se reconcilia são a Júlia e a Yolanda, em outra cena que se tornou icônica. As duas saem no tapa, expelindo ali toda a raiva, toda a mágoa acumulada durante anos, e, raiva expurgada, elas acabam se abraçando aos prantos. Enquanto a Marisa e a Yolanda terminam sozinhas, desfecho que a censura considerava de bom tom para mulheres desquitadas, a Júlia termina com o seu grande amor, o Cacá, papel de Antônio Fagundes. O Cacá é irmão mais velho do Beto, um diplomata dilemático e insatisfeito que decide contrariar os desejos do pai e se tornar um cineasta. A Júlia e o Cacá vivem ao longo da novela um romance cheio de desencontros, em parte pelo medo dela de que ele descubra que ela é uma ex-presidiária e a rejeite, em parte pelo namoro do Cacá com a Inês, papel da Sura Berdichevsky. A grande separação acontece quando o pai do Cacá, o grande advogado Franklin Cardoso, papel do Cláudio Correia Castro, convence a Júlia a se afastar do Cacá para não prejudicar a carreira dele com o passado sujo dela. Um expediente bem a Dama das Camélias. A Júlia então topa o sacrifício, passa a rejeitar fortemente o Cacá, ela sofre de um lado, ele sofre de outro, mas no fim a armação do Franklin é desmascarada e os dois podem enfim ser felizes e recomeçar a vida. Vemos em Dancing Days vários personagens e situações que se tornariam recorrentes na obra do autor. Por exemplo, essa separação do casal, baseado em A Dama das Camélias, veríamos também Corpo a Corpo, quando o Alfredo tenta separar a Sônia do Cláudio. O pugilato feminino também foi visto em Água Viva e Celebridade. A mulher humilhada que vira uma puta de luxo e se une a um homem muito mais velho e rico para se vingar também foi a história da Márcia de O Dono do Mundo. O mordomo Everaldo, papel de Renato Pedrosa, um tipo bem afetado que adorava as estrelas de Hollywood, também foi visto em Vale Tudo na pele do mordomo Eugênio. A mulher carreirista que acha que só pode se dar bem dando o golpe do baú, isso vimos em várias novelas, da Lúcia Gouveia de Corpo a Corpo até a Maria de Fátima de Vale Tudo. O perfil do Alberico, papel de Mário Lago, que era um homem sonhador, simpático, megalômano e sem nenhum senso prático da vida,
Era o mesmo perfil do Morreu, de Anos Dourados, e do Max Lapor, de Pátria Minha. Enfim, Dance Days foi o marco de um novo estilo, um novo jeito de fazer novela. Fez história e representou a história de um país, de uma sociedade e de uma época. A trilha musical ajuda a contar essa história. Olha só, nós temos aqui a trilha nacional. Não sei se dá para vocês perceberem, mas o álbum tá lacradinho da época, nunca foi aberto. Ela traz aqui na capa as indefectíveis meias coloridas de lurex, que se tornou o grande símbolo gráfico da novela, obra da grande figurinista Marília Carneiro. Vendeu 249 mil cópias e desagradou profundamente o Gilberto Braga. Quando ele conheceu o produtor do disco, o Guto Graçamelo, o Gilberto falou: "Caramba, Guto, que merda aquele disco." E o Guto respondeu com franqueza: "Gilberto, me desculpe, mas a sua sinopse era muito ruim. Quando eu li, pensei, isso não vai ficar nem 2 meses no ar. Aí fiz de qualquer jeito." E o Gilberto avaliou que o Guto tinha razão em criticar a sinopse da novela, que segundo ele era curta e cafona, parecia uma novela mexicana de quinta, tanto que o título de trabalho era A Prisioneira. Então, para uma novela qualquer, uma trilha qualquer, tanto que não tinha sequer o tema romântico do casal principal. Então, o Gilberto Braga e o Daniel Filho escolheram uma música do Roberto Carlos que estava fazendo muito sucesso na época. Outra vez. Você foi o maior dos meus casos. A música foi gravada pelo Márcio Lotti e vendida à parte em um compacto lançado pela Som Livre. Nas suas 4 novelas seguintes, o Gilberto Braga trabalhou em parceria com o Guto Graçamelo na escolha das músicas. O Guto, em entrevista ao Teletema, contou que o Gilberto sempre fazia as trilhas de acordo com o gosto musical dele, que é muito sofisticado para o espectador médio, era uma coisa sempre de Tom Jobim para cima. E assim foi, até a última novela do Gilberto, Babilônia. Em Dancing Days, o autor só gostava de 3 músicas. A primeira foi a abertura, composta pelo Nelson Motta a pedido do Daniel Filho. O Nelson Motta foi o proprietário da Frenetic Dancing Days Discotheque, a primeira discoteca brasileira, da qual se tirou o título da novela e da discoteca da trama. Quando Nelson Motta levou a fita demo, o Daniel Filho achou a gravação com a voz do Nelson muito ruim, mas ele percebeu que a música tinha pegada. Para interpretar a música foi convidado o grupo As Frenéticas, formado por 6 atrizes e cantoras que atuavam como garçonetes na discoteca do Nelson Motta. No meio da noite, ela subiu no palco e cantava algumas músicas para em seguida voltarem a servir. Esse conjunto era uma versão pop das estrelas de teatro de revista em ritmo de rock e disco music. Outra clara referência para as Frenéticas era o grupo Zicroquettes, formado por atores e dançarinos cujas performances provocativas e debochadas afrontavam o moralismo da censura. Essa música foi o maior sucesso da carreira das Frenéticas e pode ser considerada uma das poucas composições eletrônicas de disco music no Brasil, tanto que o Marco Mazzola produziu a música em Los Angeles. Curiosamente, o Marco Mazzola também produziu em Los Angeles outra disco music brasileira de grande sucesso, Não Existe Pecado ao Sul do Equador, que foi o tema de abertura da novela das 7 exibida simultaneamente com Dancing Days, Pecado Rasgado. Até hoje, Dancing Days é considerada um hino, toca em festas de todas as gerações e, convenhamos, é difícil resistir aos seus versos. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você o seu sonho mais louco. Quero ver seu corpo livre, leve e solto. Escapismo? Sim. Enfrentamento ao moralismo e à ditadura? Também, sem sombra de dúvida. A segunda música da trilha de que o Gilberto Braga gostava era João e Maria, cuja melodia havia sido composta pelo Sivuca em 1947. 30 anos depois, o Chico Buarque deu à música uma letra que remetia ao universo infantil. Agora eu era o herói
e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava meu bodoque, ensaiava um rock para as matinês. E aí a música fecha com um melancólico despertar para a vida adulta. Agora era fatal que o Faz de Conta terminasse assim. Para lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim, pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. A música, que foi gravada pelo Chico Buarque e pela Nara Leão com arranjo do Sivuca, serviu de tema para o Beto e a Marisa e ilustrou perfeitamente a trajetória desse jovem casal. A identificação da música com os personagens foi tamanha que em outubro de 78 o Lauro Corona e a Glória Pires cantaram a música numa apresentação para o Fantástico. Já para a precocemente madura Verinha, papel de Lídia Bronde, que perdia o namorado Beto para Marisa, o tema era Antes que Aconteça, canção de Renato Teixeira gravada pela Marília Barbosa. A música é uma reflexão sobre a vida, sobre a necessidade de se preparar para o inesperado e valorizar os momentos simples e as relações humanas. Uma canção singela e madura, tal qual a personagem. Em entrevista ao Teletema, o Renato Teixeira contou que certa vez ele estava conversando com Elis Regina e a Elis disse: "Depois de mim, a maior cantora do Brasil é a Marília Barbosa." E aí ele estava ali distraído vendo a novela e ouviu a música, ele nem sabia que a Marília tinha gravado a música, e ele se lembrou dessa frase da Elis e ele ficou muito feliz com o resultado. A terceira música da qual Gilberto Braga gostava, que na verdade foi um pedido dele para entrar na novela, foi Copacabana. Esse samba-canção do João de Barro e do Alberto Ribeiro foi gravado pelo Dick Farney em 1946, e o arranjo do Radamés Inhatali é considerado um marco na evolução da música brasileira. A música foi o tema do Alberico, um homem sonhador, nostálgico dos velhos e bons tempos, Copacabana, princesinha do mar. Além do tema de abertura, o outro grande sucesso do álbum é Amanhã, uma música de 7 minutos e meio com estrutura de rock progressivo, que o Guilherme Arantes contou em entrevista ao Teletema que ele compôs inspirado nos poemas do Mayakovsky e na canção Basta um Dia, de Chico Buarque. O Guilherme Arantes considerou a entrada da música na novela um milagre, porque ele estava de saída da Som Livre para ir para a Warner e o pessoal da Som Livre ficou muito magoado com ele. Mas mesmo assim, o Guto Graçamelo incluiu Amanhã na novela para ser o tema da protagonista Júlia Matos. Tocava muito na novela, principalmente a segunda parte da música, que era só vocalize para dar um ar operístico ali para o drama da Júlia, e isso deixava o Gilberto Braga profundamente infeliz, de acordo com a entrevista que ele nos deu. O desagrado do Gilberto Braga com aquele que era praticamente o grande tema da novela foi tão grande que o Daniel Filho acabou dizendo para ele: "Olha, quando você quiser, pode botar uma música de que você gosta, mas só pode tocar uma vez." Então o autor colocou Marlene Dietrich tocando em uma cena da Yolanda, Nana Caymmi foi cantar Pra Você, canção sugerida pelo Gilberto, e que depois se tornaria tema de abertura de Torre de Babel, na voz da Gal Costa. A Gal apareceu na novela cantando Folhetim. O Gilberto lamentava que, por falta de diálogo, o Folhetim tivesse ficado de fora da trilha, porque ele considerava a música perfeita para a segunda parte da Júlia, quando ela se tornava uma puta de bom nível. A Gal entrou nessa trilha, mas com uma música que o Gilberto Braga considerava menor, Solitude, versão de uma música da Billie Holiday, e que na novela foi o tema da Yolanda. O restante da trilha é feito para dançar, a começar pelo tema do Beto, Agora é Moda, rock da Rita Lee que debocha dos valores da classe média. Agora é moda bancar o fino e educado. Agora é moda dançar para não ficar parado. Agora é moda fazer novela de vanguarda.
agora é moda chegar depois da hora marcada. Jorge Benjor canta o samba-joia Amante Amado, tema do Jofre, papel de Milton Moraes, que era o melhor amigo da Júlia. Luiz Wagner, um dos precursores do samba rock e do reggae no Brasil, aqui ele canta Guria, tema da Carminha, papel da Pepita Rodrigues. Ela é professora de educação física na Academia do Ubirajara, namorada do Jofre, filha do Alberico, e ela se torna a grande amiga e protetora da Júlia. Kit Zona Sul, de Ronaldo Rezedá, cantor, ator e bailarino que estreia aqui em trilhas de novela com uma composição sua e dos magos da música eletrônica de então, Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Depois, nos anos seguintes, ele vai fazer muito sucesso cantando os temas de abertura de Marrom Glacé e Plumas e Paetês, e Hora da União, canção definida pelo seu autor Totó Mugabe como samba soul. Ele canta a música com a Lady Zu, que era a musa da disco music brasileira, e a música entrou na novela como tema da Marisa. E vamos agora para a bombástica trilha internacional, que foi a primeira a bater 1 milhão de cópias e é a quarta trilha de novela mais vendida de todos os tempos. Das 14 músicas do álbum, 9 eram disco music. Portanto, quem ouvia esse disco sabia que não tinha saída, era dançar ou dançar. O maior destaque é o medley de hits do conjunto Bee Gees, incluindo 5 temas do filme Os Embalos de Sábado à Noite: Night Fever, Staying Alive, You Should Be Dancing, Jive Talking e If I Can Have You. Havia ainda Nights on Broadway, Lonely Days, Lonely Nights e Every Night Fever. Esse medley foi produzido pelo Hélio Costa Manso, com instrumentação do icônico conjunto Carbonos e cantado pelas Harmony Cats, conjunto de 5 cantoras que faziam backing vocal para os artistas da gravadora RGE. As Harmony Cats ganharam tamanha projeção que o disco delas foi lançado na Europa e no Japão. Outro artista brasileiro que conquistou o mercado internacional foi o Gary Chris, com Rio de Janeiro, que tocou nas discotecas mundo afora. Inclusive, para enfatizar a garantia de latinidade do artista, que também gravou Garota de Ipanema em versão disco music, a contracapa do seu álbum trazia um autógrafo do então prefeito do Rio de Janeiro, o Marcos Tamoio. Outro grande sucesso do álbum é Macho Man, o primeiro hit da banda Village People, originada no reduto gay de Nova York e que se apresentava com fantasias que evocavam, de forma bem debochada, vários símbolos da masculinidade. Então tinham ali o policial, o carpinteiro, o cowboy, o motociclista, o soldado. Suas músicas maliciosas falam sobre homossexualidade com ironias nem sempre compreendidas, o que tornou o grupo aceito também pelos distraídos ouvintes heterossexuais. Ainda nos dias atuais, músicas como Macho Man, YMCA e Go West colocam indiscriminadamente todos para dançar. Outro grande sucesso da época é Rivers of Babylon, um dos maiores hits da banda caribenha-alemã Boney M, que no Brasil teve uma versão da cantora paraguaia Perla, intitulada Rios da Babilônia. O conjunto Santa Esmeralda, aquele do Don't Let Me Be Misunderstood, aparece aqui com The Wages of Sin. O grupo Voyage, que foi o primeiro conjunto francês de disco music a conseguir projeção internacional, ele está aqui presente com Scott Machine, que fez muito sucesso, é claro, no Reino Unido. Em parte ao título engraçado da canção, em parte pela gaita de fole que conduz a instrumentação. Essa música particularmente tocou muito na discoteca da novela. A banda canadense Grand Tour, famosa por suas músicas instrumentais, aparece aqui com uma de suas poucas faixas com vocal, The Grand Tour. A atriz e cantora Linda Clifford está presente no álbum com o hit Broadway Gypsy Lady, que na capa do disco está acreditada apenas como Gypsy Lady, sendo que os dois títulos, na verdade, apesar de parecidos, são de 2 músicas diferentes da cantora, o que de certa forma explica, embora não justifique, a confusão nos créditos.
E a música mais curiosa do disco é Automatic Lover, space disco da inglesa Dee Jackson, que narra a paixão de um robô por uma garota intergaláctica. Essa música fez tanto sucesso no Brasil que a ex-cantora Regina Chatk, instruída pelo produtor Carlos Imperial, passou a se apresentar em programas de TV cantando essa música vestida como a Dee Jackson e acompanhada de um homem-robô, intitulando-se Dee Jackson, invertendo os Ds para driblar questões de direito autoral. Não, gente, o Brasil, se não existisse, ele tinha que ser inventado. Entre os temas românticos, nós temos I Loved You, de Fred Cole, tema da Júlia e do Kaká, Three Times a Lady, hit dos Commodores, que foi o tema da Carminha quando ela se envolve com o Franklin. É claro que esse envolvimento só acontece depois que o Franklin fica viúvo. Afinal de contas, a censura não permitia adultério. Blue Street, com a banda Blood, Sweat and Tears, que foi originada na década de 1960 e segue atuante. Por esse grupo já passaram mais de 150 músicos. Essa canção tocou nas cenas da Yolanda, apaixonada pelo Hélio, e depois, no fim da novela, tocou para a reconciliação do Beto e da Verinha, que terminam a novela juntos. Follow You, Follow Me, canção da banda britânica Genesis, que marcava a transição deles do rock progressivo para o pop. Eles tinham ainda o Phil Collins como vocalista. E temos por fim You Light Up My Life, com a cantora e atriz Debbie Boone, filha do Pat Boone, que foi um dos cantores mais populares dos Estados Unidos. Essa música, melosa ao extremo, foi composta para o filme homônimo, que no Brasil se chamou Luz da Minha Vida, e ela se tornou o single norte-americano mais vendido dos anos 70, arrematando ainda diversos prêmios, como o Grammy e o Golden Globe de melhor canção do ano, além do Oscar de melhor canção em 77. Para se ter uma ideia, ela figura na parada Billboard como um dos maiores hits de todos os tempos, na frente de Hey Jude, dos Beatles. Na novela, a música ilustrou o romance entre o Hélio e a Verinha, marcado pela grande diferença de idades e pelo excesso de imaturidade dele. Mas e você? Viveu intensamente os anos 70? Lamenta ter vivido, gostaria de ter vivido. E a novela, você viu? Você gostou? Teve os discos? Teve a meia de lurex da Júlia? Achou tudo mor barato ou alguém cortou a sua onda? E nessa festa, vale tudo mesmo? Conta pra mim. Beijão!